Bem, tem um hábito alimentar assustador que as lagartas do Havaí vêm exibindo. Esses vermes, chamados de larvas geômetras, estão indo contra a norma e pulando a parte de comer folhas. Em vez disso, elas ficam penduradas nas folhas e nos caules, esperando que os insetos apareçam para que possam pegá-los rapidamente com suas pernas espinhosas. Os cientistas encontraram um grupo desses pequenos caçadores de insetos nas florestas do Havaí e os criaram em laboratório. Na verdade, eles pertencem a um grupo de lagartas chamado Eupetychia, que normalmente se alimenta de plantas como flores e folhas. Mas no Havaí, cerca de 6 dessas espécies de Eupetychia decidiram se tornar carnívoras, optando por uma dieta de insetos. Talvez todo aquele pólen rico em proteínas que andaram comendo os tenha ajudado a liberar seu predador interior. Devido à falta de predadores do continente, essas lagartas conseguiram prosperar no ecossistema do Havaí, ao contrário de outras espécies invasoras que causam problemas para plantas e animais nativos. Essas lagartas carnívoras do Havaí evoluíram para ocupar o nicho ecológico normalmente preenchido por insetos como o louva-a-Deus em outras regiões. Elas são conhecidas por seus ataques rápidos, levando apenas cerca de 0,1 segundo para atacar e devorar suas presas vivas. Esperamos que elas não fiquem ainda maiores e mais famintas. As cascavéis usam seu chocalho icônico para alertar predadores como coiotes e bisões para que fiquem longe e não corram o risco de serem mordidos. Esse comportamento de chocalho evoluiu do ancestral abanar da cauda como uma forma de sinalização aposemática. Em vez de usar o chocalho para atrair parceiros, o som serve como um sinal de alerta do perigo representado pelas presas venenosas da cobra. Ei, obrigado pelo aviso. O ruído do chocalho é criado por segmentos ocos de pele morta frouxamente fixados na extremidade da cauda da cobra. Pesquisas recentes mostraram que as cascavéis ajustam a velocidade de seu chocalho com base na proximidade de um predador, criando uma ilusão auditiva inteligente para deter possíveis ameaças. Esse uso sofisticado do som ajuda as cascavéis a se defenderem, apesar de sua própria incapacidade de ouvir o chocalho. As vieiras têm uma aparência única, parecendo moluscos de filmes de terror com gavinhas e olhos dentro da boca, apesar de, você sabe, serem deliciosas. Os cientistas descobriram que esses olhos, que se parecem com bagas, podem ser comparados a telescópios avançados. Eles são como espelhos em mosaico, capazes de criar imagens complexas semelhantes às formadas pelos modernos telescópios de observação. É interessante notar que as vieiras não têm cérebro, mas seus olhos podem formar imagens borradas de objetos. Diferentemente de outros moluscos, como os mexilhões, as vieiras têm uma estrutura ocular exclusiva semelhante à dos insetos. Isso pode explicar por que elas estão entre os poucos bivalves capazes de nadar. Os numerosos olhos de uma vieira podem ajudar a criar uma visão tridimensional de seus arredores, com alguns olhos tendo melhor visão do que outros. Esses olhos exclusivos podem influenciar o design de futuros telescópios, inspirando a criação de dispositivos compactos de geração de imagens de campo amplo. Portanto, na próxima vez que você saborear um prato com vieiras, lembre-se de que essas criaturas têm até 200 pequenos telescópios olhando para você. Qual é a finalidade dos ossos ocos nas aves? As aves possuem adaptações esqueléticas exclusivas, cruciais para poderem voar. Uma delas são os ossos ocos. Também conhecidos como ossos pneumatizados, eles contêm espaços de ar que ajudam na ingestão de oxigênio durante o voo. Sacos aéreos são conectados a essas áreas ocas dentro dos ossos das aves, permitindo que os pulmões se estendam por toda a estrutura esquelética. Esse sistema complexo ajuda as aves a absorver oxigênio ao inspirar e expirar, aumentando os níveis de oxigênio no sangue e fornecendo a energia necessária para voar. Ao contrário da crença popular, os ossos ocos não necessariamente tornam uma ave mais leve. Estudos mostram que os ossos das aves são na verdade mais pesados em comparação com os de animais de tamanho semelhante. De fato, o esqueleto de uma ave de 90 gramas é mais denso e mais pesado do que o de um rato de 90 gramas. Essa densidade maior resulta em ossos ocos finos, mais rígidos e fortes, com menor probabilidade de quebrar. Às vezes as patas são uma mentira. Em um estudo recente, pesquisadores investigaram como as lagartas desenvolvem suas patas rechonchudas características. Na verdade, elas têm uma finalidade importante. As lagartas precisam comer muito para crescer rapidamente, portanto, ter patas rechonchudas as ajuda a se movimentar pelas folhas e caules com eficiência. É interessante notar que essas patas gordinhas não são de fato pernas. São chamadas de patas falsas, protuberâncias curtas que ajudam as lagartas a se movimentarem.
As patas verdadeiras da lagarta, que se transformam em patas adultas quando ela se torna mariposa ou borboleta, ficam perto da cabeça e não são usadas para andar. Mesmo que a lagarta perca suas patas verdadeiras, ela ainda pode se mover usando as falsas. Isso levanta a questão do que torna uma pata uma pata. Trata-se de uma estrutura ou de sua função? As patas exclusivas das lagartas são apenas um exemplo das adaptações fascinantes observadas nos artrópodes. Essas patas temporárias ajudam as lagartas a se alimentar e a se movimentar antes de se transformarem em sua forma final. Esse vislumbre fugaz do mundo da lagarta nos lembra da natureza transitória da vida e nos incentiva a apreciar essas patas especiais enquanto duram. Os dragões barbudos são lagartos legais da Austrália que vivem em desertos, savanas, matagais e florestas subtropicais. Eles são conhecidos por serem animais de estimação muito legais, graças às suas vibrações amigáveis, sorriso constante e atitude descontraída. As pessoas adoram tê-los como animais de estimação, chamando-os de barbudinhos por causa dos espinhos em seu pescoço. Há 8 tipos de dragões barbudos, com muitas cores e padrões diferentes desenvolvidos em cativeiro. Embora estejam se saindo bem em seus lares australianos, alguns desses dragões foram parar em outras partes do mundo por meios furtivos. Ainda que na natureza eles se mantenham no chão, com certeza podem subir em árvores quando precisam se exibir ou escapar de algo realmente assustador. Os dragões barbudos estão agora em todo o mundo, exceto no Havaí, onde não são permitidos. Fato curioso: esses dragões podem regenerar os dentes, assim como os tubarões e as lagartixas. Alguns dragões barbudos já foram vistos bebendo água da chuva quando está muito quente e seco lá fora. Os dragões barbudos têm hábitos de sono peculiares, cochilando em posições estranhas, mesmo quando estão em seus aquários confortáveis. Eles podem literalmente ficar de pé enquanto dormem. Eles podem correr muito rápido, tão rápido quanto os humanos. Ainda assim, preferem ir com calma na maior parte do tempo. Quando precisam correr, podem se levantar em 2 patas e dar a largada como um humano. A mãe natureza nem sempre adere a definições rígidas de gênero. Algumas espécies têm a capacidade de desenvolver e manter órgãos reprodutivos masculinos e femininos simultaneamente. Isso é um truque. Outras têm a capacidade de mudar de um gênero para outro, dependendo de vários fatores, como as condições ambientais. Essas mudanças podem proporcionar flexibilidade reprodutiva ou podem ser desencadeadas por fatores externos, como o aumento da temperatura global. O peixe-palhaço é um exemplo de hermafrodita sequencial, nascido em um gênero, mas capaz de fazer a transição para o gênero oposto se necessário. No caso do peixe-palhaço, essa transformação ocorre de macho para fêmea, um processo conhecido como protandria. Em um grupo de peixes-palhaço, apenas 2 membros estão totalmente maduros, um macho grande e uma fêmea ainda maior. Se algo acontecer com a fêmea, o macho se transformará em uma fêmea e escolherá o próximo maior macho do grupo como novo parceiro. Isso não é conveniente? O peixe-gavião é outro exemplo de uma espécie que pode mudar de gênero com base em condições específicas. Eles começam como fêmeas e podem fazer a transição para machos, um processo conhecido como protoginia. Ao contrário de outros hermafroditas sequenciais, o peixe-gavião tem a capacidade de alternar entre macho e fêmea, dependendo das circunstâncias do grupo. As lesmas Areolimax, por exemplo, são hermafroditas simultâneas, capazes de usar os órgãos reprodutivos masculino e feminino ao mesmo tempo. Embora possam se autofertilizar, a maioria das lesmas Areolimax preferem acasalar com outra lesma. Além disso, pesquisas demonstraram que algumas espécies de sapos são capazes de mudar de gênero, com indivíduos que desenvolvem órgãos reprodutivos totalmente funcionais do gênero oposto. Essa mudança, observada tanto em estudos de laboratório quanto na natureza, pode ser uma ocorrência natural em populações de sapos, e não apenas uma resposta a mudanças ambientais. Bem, agora você sabe.